Deus está aqui? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em ti? Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós, amém? Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Tá. Irmão, eu quero compartilhar uma benção. Eu acho que tem muito irmão que deve lembrar. Eu pedi oração pela minha filha Maria de Jesus. Ela estava muito triste, que estava doente. Mas o Senhor é maravilhoso, Ele é lindo. Ela estava com coágulo na cabeça. E a alegria no meu coração, que com essa luta grande, ela não sente mais nada, não está sentindo mais dor, trabalhando direto. O que aconteceu, só que ela ficou com o rostinho machucado, tanto tá apertado naquela máscara. E o melhor de tudo, irmãos, que ela foi convidada para ir para fora do Brasil. E ela está feliz, está estudando, onde ela estava muito alegre. E eu fico feliz pelos irmãos que oraram pela vida da minha filha. Ela não está mais tomando os remédios, que ela chegou até a tomar remédio para depressão. Irmão, mas no meio disso tudo eu estou feliz. Porque a luta no São Paulo está grande no hospital que ela está. Mas Jesus está com ela. Sempre eu digo para ela, o teu nome é lindo. E olha para ti, tu é de Jesus. Ai, irmã, eu fico tão feliz. Eu estou feliz de ver a minha filha, a bondade que Deus tem feito na vida dela e contemplando de longe o mover de Deus na vida da minha filha.
Amém. Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Olá, irmãos da Igreja Batista da Perebebuí. É um prazer estar falando com vocês, né? Mesmo que virtualmente. Né? Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar no culto online, fazendo uma oração. E hoje, agora a gente vai fazer uma oração pelos missionários, pelo trabalho missionário, pelos missionários de um modo geral, né? Eu espero que todos estejam bem da nossa igreja, tanto fisicamente, quanto mentalmente, psicologicamente. Que Deus abençoe a todos. Estou com muita saudade de todos, né? É um prazer estar trabalhando também em missões, né? De uma forma diferenciada, se reinventando, a nossa igreja se reinventando, né? Trabalhando, fazendo trabalho missionário, mas é gratificante, né? Saber que o trabalho não pode parar, né? Para a glória de Deus a gente vai conseguir em nome de Jesus. Então vamos orar, pedindo agora pela a obra missionária em si. Deus amado, obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá, ó Deus, por tudo que nós estamos vivendo, Senhor amado. Apesar das adversidades, Senhor, estamos passando dando glória a Deus, ó Deus amado. Fica conosco, Senhor amado, sempre, não nos abandona, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu cuida de nós. Eu te amo, Senhor, por causa disso, ó Deus amado. Fica conosco, nossas famílias, nossa igreja, Batista da Perebebuí. Abençoa, Deus, a sua liderança, abençoa os missionários da nossa igreja, o trabalho missionário, Senhor. Nos abençoa em todas as formas, Senhor, de impedir, ó Deus, que alguma coisa dê errado, Senhor amado. Vai conduzindo, ó Deus, o trabalho, Senhor, que Tu na frente, ó Deus, tudo vai dando certo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas, que o Teu amor possa ser propagado, Deus amado, através deste trabalho, Senhor. Que as pessoas possam Te encontrar, Senhor, e ter a verdadeira paz, ó Deus amado, que é o que nós temos, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque é muito bom Te servir, Te adorar, Deus amado. Abençoa os missionários, Senhor, que estão ao redor do mundo, Senhor. Abençoa eles, ó Deus. Faça com que a chama do trabalho missionário ainda esteja viva, ó Deus, em seus corações. E apesar disso tudo que nós estamos vivendo, Senhor, não é fácil, mas fica com eles, Senhor. Fica protegendo a saúde, protege a integridade física, Senhor amado. Enfim, ó Deus, tantas adversidades que eles encontram, Senhor amado. Fica com eles, ó Deus, com Teus servos que trabalham, né, da melhor forma, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, sempre. Abençoa os enfermos da nossa igreja também. Deus, leva a cura, Senhor, em seu lar. Vai, ó Deus, conhecendo cada coração. Muito obrigada, Deus, por tudo, Deus amado, que nós possamos passar por tudo isso, Senhor, e alcançar mais maturidade também, ó Deus, com essas adversidades, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É muito bom estar aqui novamente para poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. E tendo em vista que nossos cultos de hoje, culto de oração, também é um culto de doutrina, eu vou compartilhar com os irmãos um pouco do que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, dentro da perspectiva do que nós batistas cremos e defendemos, tá bom? Então eu vou pedir que os irmãos possam abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, que nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 17, tá bom? E diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra lida e pela liberdade, Pai, que temos de entrar em contato direto contigo, Senhor. Muito obrigado pelo amor do Teu Filho derramado ali naquela cruz, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai, para que nós possamos transmitir a Tua mensagem, Pai, e nada além disso. É tudo o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, irmãos, como podemos perceber na leitura do texto, já naquela época existia uma certa dificuldade em se perceber quem era Jesus, né? Mesmo ele estando ali lado a lado com o povo e com os seus discípulos. Ele então pergunta aos seus discípulos quem o povo estava dizendo que ele era, quem eles achavam que ele era. E as respostas foram diversas. Alguns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, ou talvez algum dos outros profetas. Mas também diziam que ele poderia ser o próprio João Batista, que era contemporâneo de Jesus, né? Então as respostas eram diversificadas. Mas o interessante desse texto é que Jesus faz a mesma pergunta que ele fez ao povo, aos seus discípulos. Ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou, né? Os discípulos dele, né? E é muito importante, irmãos, essa pergunta. Por quê? Porque nós, crentes em Jesus Cristo, devemos ter claro quem ele é em nossos corações e em nossas mentes. Nós devemos conhecer de fato quem é Jesus e saber quem ele é. Só que nós não podemos obter respostas, ou as respostas que procuramos, através de outras coisas a não ser pelas Escrituras Sagradas. Nós devemos buscar na Bíblia, que testifica, né, que registra a história de Cristo, a sua mensagem, o seu testemunho, a verdade sobre ele, tá bem? E hoje nós vamos verificar 3 temas que as Escrituras falam sobre quem é Jesus, sendo o primeiro deles a divindade de Cristo, o segundo tema a humanidade de Cristo, o terceiro tema, o próprio caráter de Cristo. Então, hoje, a gente vai olhar para Jesus sobre essas 3 perspectivas. Amém? A divindade de Cristo. Irmãos, falar sobre a divindade de Cristo é afirmar que Jesus é Deus. Talvez por isso o cristianismo seja tão singular no mundo. Existiram outros líderes religiosos, mas nenhum deles afirmou ser Deus. Eles tiveram suas filosofias e seus ensinamentos, mas não tomaram para si o status de divindade. Porém, Jesus o fez. E por que isso é importante? Porque os judeus eram um povo monoteísta, acreditavam em somente um Deus, uma única pessoa, uma única divindade, né? Então eles achavam inadmissível atribuir a alguém, a uma pessoa, a um ser humano, qualidades, né, que eram somente de Deus. E não davam a essas pessoas nem sequer nomes que eles usavam somente a Deus. Porém, nós podemos perceber em alguns momentos que isso foi feito a Cristo, né? Nós temos Tomé, conhecido pela sua incredulidade, que no momento da ressurreição de Cristo ele disse que só acreditaria se tocasse. Porém, quando confrontado por Jesus, né? O que ele diz? Qual é a sua expressão? Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Isso está lá em João 20, versículo 28. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, fala o seguinte sobre Jesus. Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Na carta aos Hebreus, o autor afirma no versículo 8 do capítulo 1 que Cristo é o próprio Deus. Outros textos afirmam que Jesus tinha os chamados atributos incomunicáveis que pertencem somente a Deus. O que são esses atributos incomunicáveis?
São qualidades de Deus que ele não partilhou com o ser humano. São qualidades que são somente de Deus. E essas qualidades são onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade, Deus não muda, né? Deus não muda, e eternidade. Estes últimos nós podemos perceber logo nos primeiros versículos do Evangelho de João, quando o apóstolo diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então os autores bíblicos que eram judeus, os apóstolos como Paulo, fazem isso por quê? Porque eles tinham plena certeza absoluta de que Jesus era Deus. Portanto, eles agiam neste sentido, agiam a sua mensagem, eles transmitiam a mensagem do Evangelho, tendo certeza, a convicção de que Jesus era Deus. Amém? A humanidade de Jesus. Nós vimos que a Bíblia fala e testifica da divindade de Jesus, mas ela faz a mesma coisa também sobre a humanidade de Jesus. Nós podemos ver que Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, no ventre de Maria. E ela teve o período de gestação normal de Jesus. E Jesus nasceu em Belém, num estábulo, tendo um nascimento normal de um ser humano. Podemos ver também que Jesus teve um desenvolvimento humano normal. Está registrado em Lucas 2,40, que diz o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, ou seja, um desenvolvimento humano normal, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Não é verdade? Vemos que ele se desenvolvia como um ser humano normal. Amém? Vemos também que ele teve as nossas limitações humanas. Ele teve fome, em Mateus 4,2, isso está registrado. Ele teve sede, isso está registrado em João 19:28. Ficou cansado, em João 4,6. E dormiu em Mateus 8:24, entre outros textos, como o próprio, em algumas versões, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Chorar é uma característica humana, né? Portanto, irmãos, é correto afirmar que Jesus era totalmente humano e totalmente divino. Nele habitavam duas naturezas. Mas por que isso é importante? Isso é importante, irmãos, a humanidade de Cristo é importante porque nos prova que Jesus passou pelas mesmas dificuldades que passamos. Jesus enfrentou as mesmas dificuldades que enfrentamos e ele venceu cada uma delas. Nele não havia pecado, nele não houve pecado, mesmo ele estando encarnado. Ele se despiu da sua divindade e encarnou como ser humano, tendo as limitações da carne, mas mesmo assim ele manteve a sua santidade. Por isso, ele é o alvo a ser perseguido, ele é o ser humano a ser imitado. Nenhum outro é, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O terceiro tema que iremos abordar é o caráter de Cristo. E sobre o caráter dele, podemos fazer algumas afirmações. As afirmações são as seguintes: Jesus foi totalmente santo. Nós podemos ver isso em todos os evangelhos, nos 4, escritos por pessoas diferentes, que Jesus em nenhum momento deixou de ser santo. Mas também podemos ver isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos de 22 a 23. Tá? Ele foi também humilde, mesmo sendo Deus. Filipenses 2, de 5 a 8, testifica isso. Ele foi um trabalhador incansável na obra de Deus. João 5, 17. Ele viveu uma vida de oração. Hebreus 5, 7. Essas afirmações expressam de forma clara o caráter de Cristo. Cristo tinha um caráter íntegro e honesto. Estes versículos nos demonstram que Cristo era alguém que vivia o que pregava, e pregava o que vivia. Suas atitudes eram uma expressão clara de sua mensagem.
e a sua mensagem era cheia de autoridade e autenticidade. Infelizmente, isso está sendo difícil de encontrar em alguns líderes religiosos, não é verdade? Jesus, ele pregava o amor e vivia o amor. Ele pregava a justiça e vivia de forma justa. Ele pregava a santidade e vivia em santidade, não é? É o exemplo a ser seguido, irmãos. É o exemplo a ser colocado como alvo a ser alcançado. É Jesus, nos 3 aspectos que nós vivenciamos aqui: a divindade dele, a humanidade dele e o seu caráter. Que exemplo nós temos em Cristo a ser seguido, a ser imitado? Que nós possamos buscar cada dia mais nos parecermos cada vez mais com eles. Amém? Diante das afirmações que podemos ver, as afirmações bíblicas, irmãos, eu me fiz uma pergunta. E eu faço essa pergunta a você. Quem é Jesus para você? Jesus fez a pergunta aos discípulos de quem o povo achava que Jesus era. Depois ele perguntou aos discípulos quem os discípulos diziam que ele era. E a resposta no versículo 16 vem de Pedro. E Pedro diz o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez, irmãos, muitas pessoas tenham se achegado neste momento, tenham se achegado a Cristo e buscado um relacionamento com Ele, né, por motivos que talvez não sejam certos. Talvez muitos tenham se achegado a Cristo porque agora eles têm tempo, né? Tempo para orar, tempo para ler a Bíblia. E eu me pergunto, se esse é o motivo, quando a vida voltar ao normal, será que eles ainda vão ter tempo de orar, de ler a Bíblia, de buscar um relacionamento com Deus? Creio também que muitos têm buscado a Cristo, buscado estar mais perto de Cristo, por medo da morte por essa doença que abalou a humanidade. Muitas pessoas, irmãos, têm se achegado a Cristo por motivos que não sejam os certos, né? Mas eu oro que essas pessoas permaneçam em Cristo pelos motivos certos, tá? O conceito que nós temos de uma pessoa vai determinar diretamente o relacionamento que nós teremos com ela. E eu espero que essas pessoas possam buscar orientação e entender quem Cristo é através das Escrituras e através da oração. Que eles possam entender que somente Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele é a razão da nossa esperança. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estes momentos em Tua presença. Te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão em suas casas e que estão assistindo este culto, Pai. Te peço, Deus, hoje neste momento, diante da Tua presença, pela saúde de cada um deles, Senhor, pela sua saúde física, pela sua saúde emocional, Deus. Cuida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que Tu possa derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, que Tu possa ter bondade sobre cada um de nós, Pai. É tudo o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Sim, por ti darei.
Jesus, me aceitarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito.